Essa é a nossa primeira aula sobre a regra da cadeia. A regra da cadeia, assim como a regra da potência, tem a sua fórmula, sua notação, que é a derivada de f em relação a x é igual a derivada de f em relação a u e a derivada de u em relação a x. Quando que a gente utiliza a regra da cadeia? Quando é muito difícil para mim expandir esse polinômio. Ele está elevado ao cubo aqui. Então, é possível expandir ele multiplicando um pelo outro. Porém, vai me dar muito trabalho. Então, utilizo a regra da cadeia. Também utiliza quando, no caso desse polinômio, está passando uma raiz aqui. Uma raiz cúbica. E assim por diante. Vamos começar resolvendo. Primeiro, você tem que chamar de u o que está sendo elevado pelo expoente. U é igual a 6x menos 3. Logo, f de u se u é 6x menos 3, f de u é u ao cubo. Com essas duas funções, eu posso encontrar esses termos aqui da fórmula da regra da cadeia. D de u por d de x vai ser igual a derivada de u em relação a x. Derivando isso aqui em relação a x, derivada de 6x, 6. Derivada de menos 3 é uma constante, então é igual a zero. Vamos passar para o próximo termo. D de f por d de u é a derivada de f em relação a u. Vai ficar 3u quadrado. Com esses dois termos, eu já posso jogar direto na regra da cadeia, na fórmula da regra da cadeia. Substituindo, d de f por d de u, 3u quadrado. D de u por d de x, 6. Que vai ficar 18u quadrado. Eu não posso deixar essa função em relação a u. Eu tenho que voltar ela para em relação a x. U não é 6x menos 3? Eu vou ter que substituir aqui novamente. Então vai ficar 18 vezes 6x menos 3 elevado ao quadrado, que já é a nossa derivada final. Agora vamos aplicar a regra da cadeia numa função em que tem a raiz. Temos aqui um polinômio
e está passando essa raiz aqui. Temos que passá-lo por uma forma em que se possa ver seu expoente. Já vi isso nas outras aulas, que a raiz quadrada de um número é esse número elevado a 1/2. Com a função nessa forma, nós podemos aplicar a regra da cadeia, assim como nós acabamos de aplicar na outra função. Nós vamos chamar esse termo de U. U é igual a 3x² menos 3x mais 2. Logo, f de U será U elevado a 1/2. Com esses dois termos, nós podemos encontrar esses outros dois termos da fórmula da regra da cadeia. d de U por d de x é a derivada de U em relação a x. Vai ficar 6x menos 3, e a derivada da constante aqui é 0. Agora, a derivada de f em relação a U vai ficar o número que está aqui passa para frente, 1/2 vezes U elevado 1/2 menos 1 menos 1/2. Com esses dois termos, nós já podemos substituir na fórmula da regra da cadeia. Temos aqui a fórmula da regra da cadeia. Vamos substituir esses termos. d de f por d de U, 1/2 vezes U elevado a menos 1/2. d de U por d de x, 6x menos 3. Agora nós não podemos deixar essa função em relação a U. Nós temos que passar novamente essa função em relação a x. Vamos pegar o U e substituir aqui no lugar do U. Essa é a nossa derivada em relação a x. Já é a nossa derivada. Nós ainda podemos escrever essa função de outra forma,
passando esse termo que está sendo elevado a um expoente negativo para o denominador. Vai ficar o meio, o 6x menos 3 fica no numerador, e 3x² menos 3x mais 2 passa para o denominador como raiz. E essa é a nossa derivada final.